Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil. E hoje, uma super convidada, Zuleika Tani. Ela é especialista em gestão do tempo e produtividade. E vai trazer um conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muito nós, palestrantes, profissionais da área do conhecimento, porque tempo é dinheiro. Inclusive, antes aqui de começar a gravar, a gente estava falando entre a gente aqui, né, de como é corrido o tempo. Eu sei que a Zuleika acabou de ministrar uma aula, ela só trocou de Zoom e já está aqui com a gente. Então, eu já vou passar aqui o... Estou passando já o host para... Já passei o host para a Zuleika, para ela compartilhar aqui. Zuleika, o palco é seu, gratidão. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Gente, muito obrigada, Mauro, muito bom a gente estar aqui e trazendo toda essa energia, a gente já começa com essa energia, né, e que faz a diferença, com certeza, no nosso momento, em como a gente está, e entre amigos. E falar de um tema que eu sou apaixonada, vocês vão conhecer um pouco da minha história, para entender por que tudo isso acontece. Então, deixa eu já vir aqui para compartilhar a tela, porque agora, né, o Mauro já me deu o poder aqui de compartilhamento, que a gente fala, né, pelo menos eu sempre brinco muito com isso. E colocar aqui. Pronto, acho que agora deu certo. Só ver se está tudo bem. Ainda não. Aí agora sim. Não? Perfeito, perfeito. Agora sim? E eu acredito que também está certo aqui para aparecer. Eu coloquei para fim. Ah, não, peraí, não coloquei para ficar como eu falando. Deixa eu ver se eu consigo fazer, eu só tenho que parar de descompartilhar para ficar me aparecendo aqui do lado. Deixa eu descompartilhar. Acho que você vai do lado direito, ele vai aparecer aquela reguinha. Você vai no segundo item, aí vai aparecer você. Tá. Agora eu estou vendo você. Que legal. É que quem falar vai aparecer nessa telinha. Tá. Então, coloquei aqui, espero que esteja tudo certo. E vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é algo que a gente sabe que tem, mas que a gente não cuida. Quem dá conta do tempo de vocês? Vocês ou outra pessoa? O tempo, ele age para vocês de uma forma muito clara, muito objetiva, ou é alguém que toma conta de vocês? Eu vou começar fazendo algumas reflexões, e a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem, quem não quiser falar, pode colocar no chat, pode me interromper, isso não tem problema. Eu gostaria muito de saber, interagir com vocês, saber aquilo que pode ser feito ou não. Então, pensem nisso, quem toma conta do tempo? Imagine o seguinte, tem muita gente que fala assim, eu tomo conta do meu tempo. Se você tem essa consciência, esse é o nosso dever, a nossa obrigação, e nós deveríamos estar fazendo isso o tempo inteiro. Ah, mas como é que eu vou tomar conta do meu tempo se eu tenho um filho que tem uma demanda? Como é que eu vou tomar conta do meu tempo se meu supervisor, a pessoa com quem eu trabalho, me chama a toda hora, de 5 minutos quer alguma coisa? Se isso está acontecendo e vocês têm pessoas do seu lado que trabalham dessa forma ou que vivem com você dessa forma e você continua não controlando seu tempo, eu sinto te dizer, mas você está desperdiçando e jogando o seu tempo fora. Porque a única pessoa que pode decidir isso é você. Eu vou mostrar para vocês, vou comprovar para vocês como isso é possível fazer. E aí, eu quero começar também essa reflexão e pedindo para vocês pensarem o seguinte, a impressão que nós temos hoje é que nós vivemos 24 horas atropelando o tempo. O que é atropelar o tempo? Significa exatamente a gente não perceber que ele está acontecendo e aquela sensação de chegar no final do dia e falou assim, o que eu fiz hoje? Tem tanta coisa para eu fazer e eu não fiz tudo aquilo que eu queria?
Nossa, eu deixei de fazer aquilo, eu esqueci de fazer outras coisas. Faz tempo que eu não converso com alguém da minha família, né? Não deu tempo hoje, não. Quem sabe amanhã? Nossa, eu tenho mais uma reunião, o que eu vou fazer? Nós temos uma sensação de que o tempo está correndo mais rápido. Todas as pesquisas que eu fiz até hoje, ninguém falou que houve uma aceleração comprovada, que o Sol e a Lua mudaram, que agora aumentou, diminuiu o tempo. Não existe isso. Nós continuamos com as nossas 24 horas. A sensação de estarmos correndo é o que faz a gente perder tempo e desperdiçar o nosso objetivo, as nossas metas e os nossos sonhos. Então, eu quero para vocês, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que a gente pare e reflita. O meu tempo, 60 segundos, nós temos de 1 minuto. O que você faz em 1 minuto? E outro detalhe, esse 1 minuto que eu acabei de falar, que nós estamos aqui batendo papo, que nós começamos aqui, ele não volta nunca mais. E você está fazendo o que com ele? E eu não acho errado, mas porque eu estou numa palestra, então eu tenho que ficar todo o tempo da palestra prestando atenção. Se você tem algo que você lembrou naquela hora, que você quer fazer e que você precisa fazer, faça. Mas faça com consciência e sem culpa. Poxa, eu estou aqui falando, de repente, vem um filho, conversa 1 minuto comigo, não sou eu que estou palestrando, eu estou ouvindo, eu vou desviar esse olhar até teu filho voltar. Se você tem consciência que você está fazendo isso, ok, aconteceu. Não, eu vou na palestra, mas eu vou só para dizer, só para fazer número, porque eu vou ficar o tempo todo fazendo outra coisa. Então, por que você veio até aqui? Isso eu estou falando com palestra, estou falando com reunião, estou falando quando você está dentro do seu carro, que você está dirigindo e você coloca uma música, alguém quer conversar com você, você quer conversar ou você quer ouvir a música? Tudo. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente quer fazer. Aí vocês vão ver, só fazendo isso, como o tempo de vocês vale muito e como a gente pode aproveitar o nosso tempo, tá? É a consciência e a decisão. Outro fator importante que a gente tem, quando a gente fala também do tempo, e toda essa energia que nós temos hoje nesse nosso mundo, é que a gente está dando voltas e não sai do lugar. Você tem tanta atividade para fazer, tantas coisas, e quando a gente pensa em empreendedores, e nós que estamos aqui nessa atividade, a gente fala, nossa, eu tenho que cuidar da finança, eu tenho que cuidar da venda, eu tenho que cuidar do marketing, tenho que cuidar, e tudo voltado para aquilo que você está fazendo. E chega um momento que você fala assim, me perdi. Nossa, gente, vender, nós temos que vender todo dia. Não existe um dia que a gente não venda. É obrigação nossa. Temos até aqui com os representantes, né, com os palestrantes aqui que têm a especialização de vendas, a gente tem que vender. Até aí chega no final do dia, nossa, eu fiz tudo, menos vender. Qual que é o seu objetivo? Por que você perdeu o foco? Porque é muito fácil, nas coisas que estão acontecendo hoje, a gente se perder, porque a gente entra nesse ninho, sabe? Aí cada um vai falar de um jeito. A rodinha do hamster que faz e que não para. Eu prefiro achar nesse túnel, porque... Então, esse túnel que nós temos, a gente sabe o nosso objetivo, e o relógio vai rodando, e o túnel, a gente vai se perdendo no que tem dentro do túnel. Tá? Então, quando algumas pessoas que talvez já tenham ouvido falar, tinha até um seriado chamado Túnel do Tempo, e que representa bem isso. Eles se perdiam dentro da linha do tempo, só que realmente eles viajavam pelo tempo no seriado, né, antigo, mas eles se perdiam do tempo, o tempo saía de foco dele, e ele não sabia o que fazer e como fazer. Aí nós temos alguns mundos, e nós vamos falar de mundos voltados para o tempo. O primeiro mundo que nós temos, que eu quero comentar com vocês, é o mundo imaginário. O que é o mundo imaginário? É o mundo do desenho animado, é o mundo do seriado, é o mundo dos heróis, é o mundo de algo que a gente gosta, a gente aprende e, principalmente, nos traz lições para o nosso dia a dia e nos traz lições totalmente diferenciadas daquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer algo do mundo imaginário, é algo que a gente tem que pensar.
que nós estamos imaginando? O que realmente devemos fazer? E aqui eu trouxe o coelho do País das Maravilhas, né? O que o coelho faz? Além de ele ficar com o relógio falando todo momento, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Qual é o papel que ele tem dentro desse personagem, dentro dessa história? O coelho, ele está atrasado, ele fala que ele está atrasado e faz todos os personagens da história da Alice imaginar que estão atrasados, por quê? Porque existe uma rainha que é muito brava, que é muito poderosa e que ela não quer que ninguém chegue atrasado na hora que ela vai estar no desfile dela. O horário dela não pode ser interrompido. Então, o coelho passa o tempo todo da história falando que está atrasado para que os outros personagens cheguem a tempo para a rainha. Olha a imaginação. Olha o nosso mundo imaginário. Você é daquelas pessoas que chega sempre atrasado ou que você chega no horário? Ou que você chega muito mais cedo? Qual que é o ideal? Porque se você chegar muito mais cedo, o que você vai fazer do horário que você chegou até o horário que você realmente vai ser atendido? Se você chega atrasado, além de você perder o seu horário, você está atrasando a próxima pessoa e você se arrisca. Será que a outra pessoa vai me esperar? Ou eu vou ter ido até lá e perdido a viagem? Se você chega no horário exato, mas vou falar de São Paulo, né? São Paulo, se você sair em cima da hora, você corre um risco muito grande de chegar depois. Então, ok, vamos ir antes? Vamos, mas já se planeja, o que você vai fazer nesse período? Vocês vão ver que nós temos muitas atividades para ser feitas. Se a gente sabe se planejar, nunca o tempo vai ficar atrás da gente. A gente se antecipa tudo aquilo que a gente precisa. O nosso mundo real, o que realmente se tem, essas pesquisas que identificam que 87% das pessoas, quando elas estão no seu leito de morte, quando elas falam e se pesquisa sobre isso, o que eles falam? Eu quero, eu queria, eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Porque desde a Revolução Industrial, o ser humano aprendeu que deve dar mais valor para o trabalho do que para a família. O trabalho vai sustentar a família. Eu preciso do trabalho para sustentar a família. Eu preciso do dinheiro para sustentar a família. E os relacionamentos, eles foram aos poucos deixando de lado. Até que veio a pandemia e a gente começou a resgatar. Mas o mundo real nosso é a família. E quando eu falo família, gente, não estou falando só pai, mãe e filhos. Estou falando dos amigos. Estou falando dos nossos relacionamentos pessoais, até nos relacionamentos que nós temos dentro da empresa, dos colegas de trabalho. Esse é o nosso mundo real. Entender os sentimentos e a forma como a gente vai viver com tudo isso. E nós temos o nosso mundo sonhado. Qual que é o nosso mundo sonhado? Quando a gente é pequenininho, e olha, aqui nesse caso, né? Olha o tamanho do bebê na mão. Todos nós já tivemos esse tamanho. Todos nós já tivemos esse sonho, tranquilo. E aí nós vamos crescendo e a sociedade vai falando o que a gente pode e não pode fazer, o que a gente deve e não deve sonhar. Mas por que nós, seres humanos, e quando a gente está na fase adulta, a gente permite que tudo aquilo que a gente tinha como criança, a gente permite que os outros falam que é besteira, não devemos fazer. O mundo sonhado é o que está dentro da gente. E quando a gente começa a voltar o nosso tempo para o nosso mundo sonhado, porque são os nossos sonhos que nos alimentam, são os nossos sonhos que vão fazer a gente chegar aonde a gente quer, são os nossos sonhos que vale tudo a pena. Vale a pena trabalhar, vale a pena pesquisar, vale a pena se relacionar, porque nós temos um sonho. Então, a gente nunca pode esquecer de sonhar, não importa o tempo que nós estamos. Todos os dias, aprenda a sonhar. O que vocês quiserem, mas sonhe. Aí chega o mundo virtual. E o mundo virtual, gente, ele trouxe para nós algo que nós, falando um pouco de geração, nós estamos num momento que a gente se encontra, né? Até por toda a tecnologia que já tem, a questão de saúde que está muito desenvolvida, a gente sabe o que a gente tem que fazer
para conseguir ter uma expectativa de vida maior, aumentou muito a nossa expectativa. Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas de 80 anos, 90 anos, 100 anos. A gente consegue saber, conhece alguém, ou da nossa própria família que tem essa idade. Quando eu nasci, a minha expectativa de vida, da época que eu nasci, era exatamente a idade que eu tenho hoje. E hoje eu sei que eu tenho possibilidade de viver muito mais. Então, essa transformação que trouxe a questão também do mundo virtual. A tecnologia para a saúde, o desenvolvimento tecnológico que teve, das pesquisas, experimentos, também trouxe para a internet. Na minha época, para eu saber uma notícia do que tinha acontecido em outro lugar, era por carta, se fosse de outro país, por navio. Às vezes demora 6, 7, 8 meses para você saber, para você, naquela época, saber algo que tinha acontecido em outro país, até chegar a notícia até aqui. Hoje, é no instante, na hora, imediatamente. E aí trouxe um leque de informações disponíveis para a gente, que a gente pode acessar instantaneamente. Só que aí criou entre nós algo que antes a gente tinha aquela expectativa de esperar. Imagina esperar, você mandava uma carta, e a gente fazia isso na minha época na escola. Eu mandava uma carta para o colega, a classe, e essa carta demorava 10 dias para chegar na casa dele, e depois ele tinha que me responder, esperava mais 10. O mundo virtual nos trouxe a ansiedade e o imediatismo. Eu não quero mais esperar que demore 2 horas para receber uma resposta de uma mensagem no WhatsApp. Se eu escrevi agora, eu quero saber agora. Tanto é que o WhatsApp criou a possibilidade de você tirar o colorido da identificação que você leu a mensagem por causa da ansiedade. Porque se eu mando uma mensagem e tá ticado que eu li, a outra pessoa, nossa, ela leu, por que ela não respondeu? Ela leu, por que ela não respondeu? Tá? Então, quem é aquela? Não, mas eu quero saber por que é. E, gente, não respondeu porque estava ocupada com outra coisa, leu a mensagem, não deu para ver naquele momento. Estava dirigindo, só viu e não conseguiu depois ver, parou no farol e leu. Qualquer coisa pode ter acontecido, mas a gente já pensa, ela não respondeu porque ela não gosta mais de mim? Isso não era importante para ela? É importante para mim? Então, o mundo virtual nos trouxe o imediatismo. Acredito que muitos de vocês já viveram na época que quando a gente tinha internet, era internet de escada. Então, a gente colocava para acessar e ficava aquele toim, toim. Você saía e tomava café, tomava água, voltava e lá estava, toim, toim, e não entrava. Hoje, se você entra e não aparece, a gente já fica desesperado. O que está acontecendo? Como assim? Que caiu, que não caiu? Como assim? Quero rapidez. E cada vez mais, esses celulares, essas bandas que estão trazendo maior velocidade para você ficar sabendo o que tem no mundo virtual. Só que o mundo virtual, gente, ele é muito amplo, ele não termina nunca. Não é quando a gente está, antigamente, que falava assim, eu vou ler uma notícia. Eu li aquela notícia, eu tinha aquela informação de 1, 2, 3 fontes no máximo. Hoje, eu tenho milhares, milhões de informações sobre o mesmo assunto. E quando você quer se inteirar sobre ele, você acaba criando a sua necessidade de fazer mais coisas. Uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês como pergunta, o que vocês criaram para fazer e que antes vocês não precisavam? Nós vamos mostrar alguns exemplos de criações de coisas que nós colocamos no nosso... e nem sequer percebemos que a gente está fazendo isso. E aí nós temos uma outra coisa que as redes sociais nos trouxe, de uma forma muito, eu diria, até violenta. Imagina o seguinte, antes nós tínhamos uma novela que aparecia às 8 horas da noite, que era o horário padrão, né? O ponto-chave era 8 horas da noite, que você conseguia ver alguns conflitos feitos por artistas se você tinha uma storytelling ali que você ia. Hoje, nós temos 24 horas por dia, séries, filmes à disposição para nós assistirmos a hora que quisermos.
E o que todo esse material nos traz? Primeiro, criou-se uma necessidade que eu tenho, tudo que é filme, eu preciso ir lá e instalar para ver no dia. Tem um filme novo. Não, eu quero ir no cinema para ver. Não, eu preciso, tem uma série nova, todo mundo está falando, como é que eu vou ficar fora da informação dessa série que surgiu? Como é que eu não sei de uma música nova de um cantor se eu ainda não ouvi? Como é que eu não estou sabendo sobre uma notícia que aconteceu e está todo mundo falando? Quantas vezes vocês entraram no Instagram, no Face, qualquer rede social, e tem lá uma notícia, algo que estão comentando, que você não sabe sobre o que está acontecendo? O que você faz? Essas redes sociais criaram em você uma necessidade de você ir atrás de uma informação que às vezes nem interessa para você. Mas a gente vai atrás. A gente quer saber o que é. E quando a gente chega nas redes sociais, também tem a questão de, olha, eu sou palestrante. Tem outro palestrante falando alguma coisa? Nossa, mas se ele está falando algo, eu quero isso para mim. Será que é meu? Será que eu preciso? Será que eu preciso daquela roupa, que eu preciso daquela casa, que eu preciso daquele carro, que eu preciso daquele corpo, que eu preciso de tudo aquilo que está aparecendo na internet? A gente cria o mundo dos outros de uma forma diferente. Mas eu gostaria que vocês reparassem nesse amontoado de pedras. O mundo dos outros é dos outros. Se você tirar uma pedra, ele vai desmoronar. Por quê? Porque não é você que está vivendo essa vida, é o outro sabe qual pedra tirar e não vai cair nada. Se você quer pegar a vida do outro e fazer como sua, a sua vida vai desmoronar. Porque você vai ter que saber quais são as pedras que você deve colocar e quais são as que você pode tirar. Porque cada um de nós é único. Nós somos todos especiais. Isso é verdade. Porque eu estou falando hoje uma palestra como tempo. Com certeza, existem N palestrantes que falem sobre o tempo. Mas se eu colocar esse ponto, é o meu jeito, é a minha fala, é a forma como eu fiz, a pesquisa que eu fiz, do jeito que eu falo. E o que faz sentido para mim. Vem uma outra pessoa, como tem vários outros, e eles apontam o tempo de uma forma totalmente diferente. Claro que tem algumas semelhanças naquilo que tem. Até vou mostrar, vocês vai ter um slide aqui, que quem me forneceu foi um outro palestrante. Eu fui na palestra dele e fiquei encantada com o que ele fez. E ele me cedeu o slide dele. Por quê? Porque para mim foi importante aquilo que ele fez. A gente aprende o tempo inteiro com todo mundo que está à nossa volta. Existe sim, você já deve ter ouvido falar que nós somos aquilo que nós temos as 5 pessoas que estão à nossa volta. Até acredito que essa teoria ela é válida, mas eu diria mais. Nós somos com todo mundo que a gente encontra. Cada pessoa que a gente encontra, que a gente fala, hoje nós estamos aqui, com certeza, cada um de vocês vai deixar alguma coisa comigo, e eu vou deixar alguma coisa com vocês. É um sorriso, é um olhar, é a forma que falou, a forma que me atendeu, a senhora que me socorreu aqui, na hora, o que eu faço? Cravo ou não cravo? A gente já fez uma interação, e essa interação tem um retorno de um lado ou de outro. Por isso que somos humanos. Esse é um dos slides que eu quero comentar com vocês, são os próximos 3 slides que eu assisti. O palestrante chama Ben, ele faz parte de vendas também. Ele tem ai, nossa, fugiu o nome. A arena de vendas voltadas para o mundo de veículos, né, de automóveis, e ele traz isso de uma forma muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar começar a resolver esse problema, e daqui para frente vocês vão ver que a gente está falando de solução, de como que a gente pode resolver tudo isso, quando a gente organiza realmente seu tempo, é analisando as suas prioridades, mas a questão é, quais são as minhas prioridades? Vocês lembram como era há pouco tempo atrás, há uns 20 anos atrás? O que a gente tinha que ter, que a gente chamou de pizza do tempo? Como que era? O que eu tinha que pensar? Descanso noturno, trabalho, e-mail, celular, a escola, ou o que você ia fazer depois, seus estudos, jornais e revistas. Lembra quantas vezes que nós ou vocês já foram em bancas de jornais atualmente? Às vezes até pergunta, ainda existe isso? Existe. Vida social e lazer, saúde e uma atividade física,
TV aberta com 10 canais era um show, nossa, sensacional. Era essa a nossa realidade. Era isso que nós tínhamos. Gente, estou falando isso não há muito tempo atrás. Em 1992, foi quando um presidente que acabou sendo deposto depois, né, o Collor de Mello, ele autorizou a entrada dos celulares da tecnologia no Brasil. Foi uma das pouquíssimas publicações que ele fez. Em 92, tá? Nós estamos em 2023. Então, repare, 30 anos atrás, era isso. E assim, entrou no Brasil, que foi realmente ter um retorno maior disso, vocês sabem que foi bem depois, né? Em 2001 e 2002 que a gente teve a alavancagem da internet aqui no Brasil. Então, nós estamos falando aí de 20 anos, entre 20 e 30 anos é o que a gente tem essa revolução. Vocês imaginam como está hoje? O trabalho virou carreira. Descanso noturno continua, mas cada vez a gente diminui mais, né? 8 horas, 7 horas, 6 horas, não dorme, né? Muitos e-mails. É o que a gente vê no dia a dia. Celular, WhatsApp, Instagram, Facebook. E agora tem outro, né? Threads começou agora também. Não sei quem já entrou, quem não entrou. Tempo com a família é cobrado da gente. Escola, faculdade, e agora não é mais, olha, eu vou fazer minha graduação, não. É pós-graduação, é MBA, é mestrado, é pós-doutorado. Não para de estudar nunca. Outras línguas, porque a nossa só não é, tem que ter mais uma. Fala muito de inglês, mas hoje é inglês, espanhol, coreano, e sei lá mais o que, italiano, francês, enfim. Estreias no cinema, tem que ir em todas. Vida social e lazer, canais de notícia. Eu não leio mais jornal, mas eu posso assistir os canais. Séries, Netflix, Disney, HBO, tudo que vocês podem lembrar, a gente está vendo que tem aí. Saúde, no mínimo 3 atividades físicas, porque uma só, como era antes, já não é suficiente. Antes era 20 TVs abertas, lembra? Agora, mais de 400 canais à disposição 24 horas por dia para você decidir aquilo que você quer. E nós continuamos com as 24 horas. Aí a gente pergunta, mas se eu parar de estudar, por que existe tantas pessoas comentando que a educação tradicional demora muito para acontecer? Porque existem tantas pessoas falando, imagina, a criança entra na escola cada vez mais cedo, né? Mas vamos colocar aqui que entrou na escola com 4 anos, que já é tarde. A maioria entra com 1 ano, 2 anos. Mas começou com 4 anos. Começou e ele vai, para ele poder terminar o ensino médio, ele vai estar com 17, 18 anos. Para que ele ficou todo esse tempo dentro da escola? Questionamento não é o que está sendo dado, o que deve ser feito ou não, mas é o tempo que você demora para estudar. O tempo que você demora para adquirir isso. Gente, alguém conhece alguma profissão que a gente possa chegar com 5 anos de idade, ensinar, e ela começa a fazer, já começa a trabalhar? Antigamente, tinha. Era aquele que estava aprendendo os trabalhos manuais, trabalho de sapateiro, aprender a fazer, como construir o sapato. A criança aprendia com o pai, na hora que ele comecei, sabe, já pode mexer, 4 anos, 5 anos, era normal trazer essa tradição de família. Hoje, trabalho infantil não é considerado certo. Então, essa movimentação dentro da escola é necessária ainda, eu vou dizer ainda, porque a tendência eu acho que vai ser mudar tudo isso, é fazer com que as pessoas cada vez mais entendam que você vai ter que estudar o resto da sua vida. Olha como falo, eu vou ter que estudar o resto da minha vida? Ou nós vamos crescer todos os dias, porque a gente está aprendendo algo. E não precisa ser só com a educação dentro da escola. A gente aprende com as pessoas. E quanto mais nós percebemos que nós podemos aprender com as pessoas, mais fácil vai ficar o nosso dia a dia. E eu vou deixar aqui para vocês algumas técnicas de como que a gente pode fazer. Lembra que eu falei que além de a gente falar só do problema, a gente também trazer algumas soluções? Então, pense com vocês o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu falei lá atrás, a gente tem que perceber o nosso tempo.
coloque no papel um dia. Amanhã, quando vocês se cortarem, a hora que for, deixa anotado no papel e façam, tenha essa percepção do que vocês estão fazendo. Então, vocês se acortaram, eu estou colocando assim, nesse exemplo que eu coloquei, eu juntei, tá? Então, a higiene pessoal. É quando você acorda, você vai escovar seus dentes, você vai no banheiro, depois do almoço que você vai escovar os dentes de novo, horário que você vai tomar banho. Eu coloquei em geral. Então, higiene pessoal, nós temos umas 2 horas por dia. E aí, já pensando, porque vai variar, tá? Por exemplo, eu tenho cabelo comprido, eu demoro cabelo, secar, tal. Então, para mim, 2 horas. Refeições. Quanto tempo você demora para fazer a refeição? Também vai variar. Porque tem gente, nós temos no nosso horário de trabalho, quando está com CLT, que nós temos 1 hora de almoço. Se é 1 hora de almoço, devia ser 1 hora de almoço, 1 hora de janta e 1 hora de café da manhã. A gente não faz isso. Mas deveria fazer. Então, eu coloquei aqui 3 horas. Até porque, às vezes, tem um lanchinho, né? Entre manhã e tarde, como é que você faz? Então, eu coloquei 3 horas. Ginástica, 30 minutos. Meditação, 30 minutos. Olha só, não coloquei nenhuma hora, hein? Transporte. O tempo que eu saio da minha casa para ir para um cliente. O tempo do cliente que eu volto para minha casa. Então, considerando que eu faça só uma reunião presencial todos os dias, ou se eu trabalho numa CLT, numa empresa, eu vou e volto, e que seja 1 hora desse tempo, eu já tenho 2 horas de transporte. Trabalho, 8 horas. Família, eu quero ficar 1 hora com a minha família. E 1 hora com meus amigos. Estudar, ter mais conhecimento, eu quero mais 1 hora. Ah, mas eu também quero me divertir, né? 1 hora. E eu quero dormir 8 horas. Aqui eu tenho 24 horas. Sabe o que a sociedade fez com a gente? A gente aceitou de uma forma muito simples, muito rápida. De novo, a base de nossa divisão de trabalho tem a ver com a Revolução Industrial, tá? Por isso que eu sempre reflito lá. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Os 24 horas foram divididas por 3, tá? O que nós fizemos? Essa hora de lazer, que foi chamada, não foi considerado. Esse lazer era para quê? É higiene pessoal, é a refeição, é o tempo de trabalho de um para o outro, é se você vai estudar em algum lugar, tudo isso é o lazer. Já não deu conta. Daí você começa a trabalhar 8 horas, dorme 8 horas e você resolve fazer um estudo de 4 horas. Mas o tempo que você vai entre a escola e volta, o trabalho e a escola, você já deu aí, se for 1 hora cada um assim, você já conseguiu. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, 6 horas você vai para lá e sobra 2 horas. O que você faz nessas 2 horas? Ah, nessas 2 horas tem que comer, né? Ou seja, você não tem mais horário de lazer, você não tem horário para família, você não tem horário para amigos, muito menos para diversão. Aí sabe o que você faz? Ah, mas eu quero fazer alguma coisa a mais. Porque não é só você ficar as 4 horas de estudo lá, você tem que estudar em casa também. O que você faz? Você pega as suas horas de descanso. E daí você vai tirando, você vai eliminando, e quando você vê, você está trabalhando, e quando consegue, estudando. E nós, enquanto profissionais liberais, que tem muita coisa para fazer, e realmente tem, e a gente não se programa no dia a dia, a gente quer fazer tudo todos os dias, a gente se perde. E quando vê, a gente está sem horário de almoço, sem sair de férias, sem descansar, sem ver a família. Nós fizemos isso de uma forma muito perceptiva durante a pandemia. A pandemia, a gente estava dentro de casa. A gente eliminou o trânsito, o trabalho, as 2 horas a gente ia chegar num canto no outro. A gente não podia sair para ir fazer atividade física fora. Então, o tempo que você ia da sua casa até a academia, nós ganhamos esse tempo. E o que nós fizemos? Jogamos tudo para o trabalho. E não cuidamos de nós. Então, tenha a percepção do que vocês estão fazendo. Gente, eu vou dizer mais uma coisa. Não há certo e não há errado. Quando a gente entende que o tempo é nosso, que eu posso escolher o que eu quero fazer, todos nós podemos, você vai ter uma seriedade de desenvolver o seu trabalho de uma forma mais apropriada, com maior lucratividade e, principalmente, tirando o estresse e a culpa, tá? Façam, depois você me conte. O que aconteceu depois que vocês fizeram esse controle? A outra coisa, gente, é que existem
N ferramentas que possam ajudar nesse seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de temporização, e aí tem várias técnicas, o pessoal fala muito da técnica Pomodoro, que é dividir as tarefas por tempo. Mas qual que é o nosso maior foco aqui? Qual que é o nosso maior problema? Gente, eu não vejo a gente falando assim, nossa, eu estou trabalhando demais e eu não estou conseguindo fazer isso. O nosso problema não é esse. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente pega a nossa telinha do nosso celular e que tem a tal da tela infinita, que ela não acaba nunca. Se você entrar no Instagram, no Face, você vai rodando, nunca, sempre tem notícia nova, sempre. Não para. A gente perde a noção nas redes sociais, quer seja noticiário, onde que for. Coloque um aplicativo no seu celular que define o tempo que você está. Na hora que você se assusta, nossa, eu estou há 2 horas aqui e não percebi. Você vai ter o controle do seu tempo. Então, o Stay Free, por exemplo, ele fala o bem-estar, que ele chama, né? Quando você procura esse aplicativo, ele já fala, é o bem-estar digital. O que ele fala? O tempo que você está lá, ele vai controlando. E quando você percebe que você está fazendo isso, e quando vocês fizeram aquela primeira técnica que eu falei, vocês vão perceber, nossa, eu estou no WhatsApp por tanto tempo durante o dia. Eu estou em qualquer rede social por tanto tempo. Eu fui atrás de uma notícia, em vez de eu acreditar na primeira notícia, eu vou atrás da segunda e da terceira. Tá? Ele coloca um temporizador, então não é que ele vai te impedir, ele vai te dar um alerta. Ó, você vai definir, eu quero ficar meia hora, eu quero ficar 1 hora, eu quero ficar 2 horas. Mas ele vai te informar, chegou o tempo que você falou, que você determinou. E daí, se é algo que você está fazendo que é importante, você decide se você vai continuar ou se você vai parar. Mas você vai ter o controle, porque você sabe o que está acontecendo. Então, a segunda técnica é coloque um temporizador, para você poder se acostumar com aquilo que você quer fazer, porque a internet é muito atrativa. Vamos combinar? A terceira técnica que eu vou dizer para vocês é a técnica de dica não. Mas dica não com a boca cheia. Não, eu não vou fazer lista de compra mensalmente. Gente, o que muda de um mês para o outro? Ah, o próximo mês vai ter a festa de aniversário de um filho, ou minha festa, eu vou comprar coisa diferente. Mas é um mês no ano. Você compra a mesma coisa todos os meses. E por que todo mês se faz uma lista de compras? Eu estou dando exemplo de lista de compra de casa, mas isso vale para a empresa. Todo mês você vai ter que comprar a mesma coisa. Por que todo mês você vai lá e vai ficar checando? Ah, será que acabou isso? Será que acabou aquilo? Eu vou ter que comprar ou não vou ter que comprar? A lista mensal é a lista anual. Relação de pagamentos e recebimentos. Por que não se coloca as contas em débito automático? Por que todo mês você tem que saber aquilo e ir lá colocar de novo? Tem muita gente que ainda utiliza planilhas de pagamentos e recebimentos, tanto pessoal quanto profissional. Gente, os bancos, eles têm os aplicativos dentro de cada plataforma que já vai te trazer o relatório geral do que você fez. Você até determina qual que é o tipo de despesa. Você não precisa ficar fazendo planilhas fora. Você precisa fazer planilhas fora para controlar seus gastos, isso é outra coisa. Aí eu fui lá tomar o cafezinho e não tinha anotado, aí é outra coisa. Mas o controle mensal daquilo que você precisa fazer mesmo, assim, já sabe, todo mês vai ter aquela conta para pagar, todo mês vai ter aquele recebimento, tem que estar no automático. E-mails. Você sabe que se você classificar os e-mails, ele já vai para a pasta certa. E o que é propaganda, você vai saber que é propaganda, você vai ler se você quiser ou não. Existem as ferramentas que vão te ajudar no e-mail, então tá lá, e-mails de família, eu tenho meu, e-mails de família. Toda vez que chega um e-mail daqueles que eu classifiquei, que é marido, filho, irmã, tal, já vai direto para aquela caixinha. Na hora que eu abro o meu e-mail, eu não tenho aqueles... Tem gente que abre o e-mail e fala assim, nossa, eu tenho 1000 mensagens, eu tenho... Teve uma vez uma palestrante falou, eu estou com 5.000 e tantas mensagens. Eu falei, como é que você vai limpar? Nunca você vai limpar essa caixa de mensagem. 5.000 mensagens, imagina, né? Então, se você tivesse tudo separado, e assim é uma questão de programação. Você fica lá 1 hora, 2 horas você faz. Gente, entra no YouTube hoje é tão fácil. Como classificar os e-mails? E daí você coloca qual que você tem. Eu tenho Hotmail, eu tenho Gmail, eu tenho o que for. Só colocar no YouTube vai te falar. E você caracteriza por colorido ainda. Você faz isso uma vez e você fica
Os seus clientes, cliente que precisa estar resposta, que é urgente ou não. Você classifica a sua caixa postal. E hoje, gente, é muito normal a gente receber propaganda. Não é a propaganda dos outros que vão fazer com que a minha caixa postal vai me atrasar o meu serviço, porque eu programei antes. Tá? Nós temos uma mania de querer criar mais controle em cima do controle. Então, eu tenho uma ferramenta, eu quero criar algo mais, porque eu quero controlar aquilo que já está controlado. Tem pessoas que falam assim, mas eu quero ter tudo anotado, porque um dia que eu precisar, se vocês têm isso, eu pergunto para vocês assim, vocês precisaram nesse dia alguma coisa? Então, por que vocês estão quartando? Por que vocês estão criando mais? Vocês estão perdendo seu tempo criando algo que não precisa. E tá aí vem listas de controle. Criar mais uma lista, mais um controle, será que quer? O meu sonho é que eu quero que o sonho do outro é o meu sonho. Não é, gente? O seu sonho é um. O seu sonho pode ser que seja o mesmo do seu filho, do seu marido, de quem for, mas pode ser que não. E qual que é o problema? O nosso sonho tem que ser em primeiro lugar. E depois você ajeitar as outras pessoas. Então, diga não ao sonho dos outros. Ele quer, eu quero ir para tal lugar, e o marido quer ir para outro lugar, deixa ele sonhar com o dele, eu vou sonhar com o meu. E na hora que der certo, olha, o meu vai estar na frente do seu, quer ir comigo ou não? Mas você tem o seu planejamento, e você não vai deixar de fazer o que você quer porque os outros querem. Eu vou mudar minha personalidade, porque eu vi no YouTube, eu vi na rede social, que o palestrante X está mexendo no marketing digital e ele está ganhando muito, eu também quero fazer. É sua personalidade trabalhar com marketing digital? Os seus clientes estão no marketing digital? Eu vou dizer mais. Os seus clientes estão no metaverso, estão na inteligência artificial ou não? Por que você vai se envolver de aprender algo que ainda não é sua realidade? Você até pode querer aprender, e é claro que a gente tem que aprender, mas você não precisa comprar um curso e passar 10 horas fazendo curso, você pode comprar um curso menor e aprendendo aos poucos, você não precisa acelerar agora. Não, olha, o meu cliente foi para a inteligência artificial, para tudo e vai estudar, ok, mas será que precisa? Você precisa mudar o seu jeito de ser. E tem mais, quando a gente fala de educação, por exemplo, voltamos agora a presencial, e tem muitos professores que não aceitam colocar na sala de aula as metodologias ativas, porque está no presencial e não precisa. Então, qual é a sua característica, a sua personalidade? Faça aquilo dentro daquilo que você acredita, porque senão você só está perdendo tempo e colocando o seu tempo nas mãos de outra pessoa. Então, seguir a onda nem sempre é o caminho, porque quando você segue a onda e não é a sua personalidade, você cria a culpa em você mesmo. E aí, outra técnica eu falo que sim, a técnica do sim. O que você vai fazer? Eu quero lista de compras anual, porque vai me facilitar muito. Pagamentos em débito em conta, tudo controlado ali, eu não preciso ficar mexendo. Pego a planilha do próprio banco. Os e-mails, eles ficam produtivos. Ler e fazer o que você tem. Sabe por que eu vou falar isso? Quantos livros você tem que você comprou e você não leu em casa? Quantos cursos que você comprou para fazer e você não fez? Quantos aplicativos você vem lá? Guia grátis de não sei o quê. Você vai lá e baixa. Você leu? Isso tudo vai gerando para a gente uma ansiedade, uma necessidade de usar aquilo que não precisa. É criar coisas, trazer coisas para nós que a gente não precisa. Pegue realmente o que a gente precisa, o que você está precisando. Eliminar controles, eliminar a lista, fazer o que precisa ser feito dentro do seu tempo. E o seu tempo, não o tempo do outro. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Nós precisamos, muitos de nós precisam criar alguns hábitos que estão esquecidos no meio do caminho. Eu vou dar 2 exemplos aqui, com certeza vocês podem ter outros aí que vocês vão lembrar. Alguém que queira aprender uma língua, alguém que queira aprender um instrumento musical ou até aprender a cantar. Se você, todos os dias, estipular um horário, das 10 às 10h05 da manhã, eu vou estudar tal língua. Das 10 às 10h05 da manhã, eu vou tocar tal instrumento, eu vou ler sobre aquele instrumento. Se você fizer isso por uma quantidade de dias, você vai ver que esse hábito entrou na sua vida. E geralmente a gente fala para fazer isso naquele horário que você tem um hábito ruim, que você não quer mais.
Se você fizer 5 minutos de ginástica todos os dias, de exercício, do que for, do que você quiser, você vai ver que você consegue mudar isso. Ah, eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Marque o horário que você vai tomar. Ah, eu quero falar com a minha mãe, com um amigo ou com alguém da família. Marque 5 minutos do dia. Gente, 5 minutos. Você tem 5 minutos para você ligar para alguém e falar: Oi, estou com saudades? 5 minutos. Das 24 horas. Coloque 5 minutos de prazer na sua vida. Escolha o que você quer fazer e faça. E depois me conte o que esse hábito vai te transformar. Você vai ver como a sua gestão de tempo vai melhorar muito. Porque você sabe aquilo que você aprende a controlar o tempo. Todos os dias, nós acordamos de manhã e nós temos, o pessoal costuma falar que é uma folha em branco, que nós podemos construir. Eu não falo que é uma folha em branco, é uma folha colorida. Primeiro porque não é todo dia que a gente está maravilhosamente bem, que eu estou na santa paz e que eu vou estar, ela está em branco. Segundo que eu tenho todo o meu conhecimento que eu já trouxe do passado. Eu tenho toda uma história de vida. Que cor que você quer fazer no seu dia de hoje? Todos os dias, quando você acorda de manhã, escolha uma folha colorida ou branca, se você quiser, mas escolha um colorido. E é essa folha que você vai transformar. É o seu jeito. Não é o meu jeito, não é o jeito da qualquer pessoa que está ao seu lado. Você escolhe quem você quer ser e o que você pode transformar com o seu tempo. Escolha a sua folha e vá atrás daquilo que você quer. Porque, no final das contas, o seu tempo é só você que decide. Você pode escolher o que você quer fazer. Quando alguém fala que não é isso, é porque ela não teve a percepção de tempo. O tempo é nosso. E a gente deixa os outros roubarem, mas eles não podem roubar, porque eu decido aquilo que eu quero. E a maneira de começar a você controlar esse tempo, gente, é começar fazendo. Para de falar e comece a fazer. As técnicas que estão feitas aqui, vocês podem escolher outras técnicas. Existem N técnicas. Qual que representa para você e que faz significado? Escolha aquela e comece. Na hora que você começa, você não vai querer parar mais. Porque você vai ver que no final do dia é muito bom você parar, colocar os pés para cima e falar: o que eu vou fazer agora? Porque eu fiz tudo aquilo que eu queria. E meu tempo é meu. E mais uma coisa, né, gente? Um dia nós vamos morrer. E todos os outros dias nós vamos viver. Então, viva com sabedoria, tomando cuidado do seu tempo, que é o nosso maior investimento, é o nosso maior prêmio, é o nosso maior presente. E eu acredito que Deus nos deu. Meu Instagram, meu LinkedIn, meu celular, vocês sabem onde a gente se encontrar. Agradeço por vocês terem estado aqui nos ouvindo, me ouvindo aqui. E espero ter ajudado vocês. Essa Sensacional. caminhada. Zuleika, eu anotei aqui vários insights, e olha que eu digo que eu tenho um bom planejamento, mas já anotei algumas coisas que eu sei que eu tenho que ajustar para ficar melhor, ainda mais produtivo. Eu vou agora abrir para perguntas, dúvidas, complementos, né? Pode pôr a mão, eu vou chamando, né? Aí, Fábio, pode começar, Fábio. Zou, primeiramente, parabéns. É a segunda vez que eu escuto uma palestra da Zuleika. A primeira foi ao vivo, num evento, faz aí uns 7 meses, mais ou menos. Essa é a segunda vez. E acho que alguns de vocês sabem que eu trabalho na parte comercial, eu trabalho com vendas. Zu, aqueles slides do tempo, eu sei que você pegou de uma outra pessoa, mas aqueles 2 slides, eu estava aqui, meu Deus do céu, aquilo lá me deu cabeça deu uma explosão, assim, daquela questão, porque eu não sou, né, tão novo assim, já tenho mais de 40 anos, mas vivi a década de 80 e 90, onde nós não tínhamos nada, não tínhamos nada, não tinha, o único aparelho de telefone que tinha perto da minha casa era de uma vizinha, o orelhão do bar, era isso que existia, né? O restante era rádio e TV
e quando pudesse jogar videogame era 2 horas na TV em preto e branco. Então, assim, é um negócio, é um negócio extraordinário. Então, se pudesse ceder pelo menos aqueles 2 slides que tem o primeiro de 24 horas, o segundo que dá uma espantada, eu vou usar aquilo para vendas. Já, a cabeça já está... É seu, pode deixar que te mando. Obrigado. Rose, por favor, comentários, pergunta, Rose. Libera o áudio, Rose. Opa, tô acostumada, né, Mauro? Sempre tá falando, aí quando tem que abrir, esquece. Zuleika, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu achei muito interessante você citar a questão da Revolução Industrial, porque nós estamos num momento de rever muitos hábitos, né? Você trouxe essa viagem para a infância, e eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia assim, hoje tudo é fácil. No meu tempo eu tinha que buscar água, quilômetros. E é muito interessante, porque hoje nós temos absolutamente tudo à disposição, hoje nós somos privilegiados por fazer parte de uma geração que na infância a gente nem imaginava que ia acontecer. Você falou da entrada do celular no Brasil, eu fiquei impressionada com tudo isso. E vendo tudo que você trouxe, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu dei uma olhada no seu Instagram durante a palestra e você fala muito sobre produtividade nas empresas, né? O que você consegue dar para a gente de orientação para a gente conseguir fazer essa adaptação do nosso tempo para esse momento que a gente está vivendo aí, muita ansiedade. Eu fiz algumas mudanças na minha vida que funcionaram, mas eu sei que você deve ter algo de diferente. Então, como que a gente consegue fazer essa adaptação agora e ter uma boa produtividade sem ficar tão estressado com essa coisa de anotar, ticar, porque quando você começa a falar de produtividade, me dá um desespero, e eu preciso achar uma fórmula, sabe? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente que dica você daria, assim, que desse para a gente organizar de forma mais simples. Tá, antes de eu falar, Tica, eu vou te falar 2 coisas, até pela forma como você apresentou, já vem. Primeiro, é muito bom errar e é muito bom não estar certo. A gente precisa tirar essa questão do perfeccionismo. Eu quero que esteja tudo certo, eu não quero que tenha erros. A qualidade, aqueles issos que tem na vida, qualidade perfeita, isso traz muito estresse, mais para a gente que é empresário e para os nossos comandantes, para quem a gente está comandando, né, os nossos liderados. E a gente começa a falar para eles que eles têm que fazer, então tem essa pressão. Toda a pressão que gera na produtividade está errado. Isso é estatística, é comprovado. Quando você consegue fazer uma liderança humanizada, tá? Que a gente hoje tem esse termo, que antigamente nem tinha esse termo, né? Mas quando você fala de liderança humanizada, você consegue diluir essa pressão, e essa pressão, as pessoas têm mais criatividade. O que a gente tem que fazer hoje na empresa para ter produtividade? Primeiro, as metas, elas têm que ser viáveis. O que a gente ainda vê é muita empresa querendo colocar metas impossíveis. E aí, quando chega no final do mês que não consegue, as pessoas ficam desesperadas. E não estou falando só em questão de vendas também, mas tudo. É o relatório que tem que entregar naquela data, e às vezes um relatório, se você entregar 2 dias depois, não vai fazer diferença nenhuma. Então, organizar aquilo que você tem, que você precisa fazer, e reestruturar, verifica se esse planejamento de entrega, ela está coerente, se você não pode, às vezes só trocar de uma semana para outra, você alivia. E quanto mais leve fica isso, mais produtivo se torna. Quando eu fiz as consultorias que eu faço em empresa, geralmente a gente consegue trocar, às vezes 1, 2 dias, e o resultado final financeiro tem dado resultados incríveis, porque a pessoa que está mais aliviada, ela começa a ter mais ideias e consegue produzir melhor. Primeira dica é estar organizada nessas entregas. A segunda dica que também tem dado muito certo nas consultorias é assim, qual que é e aí tem que treinar aquela tabelinha, tá? Qual que é o tempo que o seu funcionário demora para entregar? Respeitar o horário de cada um, o tempo de cada um. Tem gente que pega... Eu sou elétrica, tá? Você me dá uma coisa para fazer, eu já estou fazendo, já estou, né? Por quê? Porque eu sempre tenho tempo durante o dia. Eu nunca fecho meu horário 24 horas por dia. Eu sempre deixo janelas
de tempo para poder, por isso que eu comentei, né? Olha, nesse tempo aqui eu posso acontecer alguma coisa, sei lá, o filho quer ir, tá carona para ir não sei aonde e tal. Eu geralmente consigo fazer, porque eu tenho tempo livre, eu não me ocupo minhas 24 horas. E quando a gente fala de empresa, a mesma coisa. Nunca espere que seu funcionário vai trabalhar a mesma quantidade de horas. E vou falar como empresária, tá? Nunca queira que seu tempo você consiga fazer às 8 horas, se preencha tudo que você tem que fazer. Não. Defina. Se você trabalha 8 horas, defina 6 horas. Deixe 2 horas livres para você poder atender as demandas que surgirem no dia. Isso tem dado muito certo nas empresas. Então, meus 3 conselhos aí. Não sei Sensacional. se era isso que você estava esperando, se quiser alguma outra coisa, mas é o que as minhas dicas assim. Eu gostei porque você trouxe coisas bem interessantes que eu quero aplicar comigo e também com as pessoas que me procuram. Por exemplo, isso que você falou da liderança humanizada, que eu sei que liderança é uma grande dor das empresas. Essa questão das metas, porque assim, as relações de trabalho, a gente está no momento de mudança de relações de trabalho. E que bom que tem empresas que estão aceitando isso, né? Porque esse estresse da década de 80 e 90, aquela pressão, aquelas ameaças, gente, ainda tem empresa que opera assim. Infelizmente. Muito obrigada. E eu gostei, anotei tudo aqui. Legal. Juliana German, está com a mão levantada, pode comentar, fazer sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Zuleika, parabéns. Que linda palestra tua. Eu cheguei atrasada porque eu estava fazendo uma mentoria, mas fica aqui o meu agradecimento pelos teus conhecimentos. E a todos que estão aqui, o meu beijo, Mauro, em especial para ti, que sempre organiza esses lindos eventos. Zuleika, foi muito interessante porque hoje eu terminei o dia da vida, justamente com essa questão de tempo. Daí eu entrei, comecei a assistir a tua palestra e falei, pronto, me encontrei. Porque o que acontece? O que eu percebo? Eu trabalho com mentorias e treinamentos, então tudo é agendado, eu entro em contato com as pessoas, eu confirmo as sessões e fico no aguardo. E Zuleika, hoje eu levei 2 bolos, 2. Ou seja, tu mandas a mensagem para as pessoas, manda o link, entra na sala, fica esperando e as pessoas simplesmente não aparecem, me ignoram solenemente. E, para mim, isso é uma falta de respeito terrível, porque é o meu tempo que eu perco ali à espera. Então, tu que trabalhas muito com isso, realmente as pessoas hoje em dia parece que tão negligentes com isso, tão pouco responsáveis com o tempo alheio, ou foi só uma impressão minha hoje pelos bolos que eu levei? As pessoas, elas deixaram de se preocupar com o tempo, porque essa percepção, elas não percebem, elas querem marcar um monte de coisa e não tem o controle do tempo, tá? Então, nem sempre elas façam isso por falta de respeito. Elas assumem muitas coisas para fazer durante o dia, chega no meio do caminho e percebe que não deu certo, e tá aí, vai eliminando algumas coisas. Não vou... E, às vezes, nem lembra, porque não anotou, do horário que tinha marcado, chega depois, não sei se já aconteceu isso com você, mas acontece isso sempre. O que eu vou te falar é o seguinte, você não tem como resolver a questão dos outros, você tem que resolver a sua questão. Quando você comentou que você ficou pé da vida porque fizeram isso, é claro que a gente vai ficar chateado, não é isso. Mas já tem o plano B. Se aquela pessoa colocou aquilo, o que você pode fazer nesse tempo e você determinar? Quando você fala, olha, eu vou te esperar até tal hora. O Mauro, quando começou hoje, ele falou, olha, 5 minutos, 5 minutos foi. Todo mundo que está no Palestrante do Brasil já sabe, é 5 minutos de tolerância. Se você está depois, você já sabe. Avise as outras pessoas que se acontecer alguma coisa, você vai esperar tanto tempo. 5 minutos, 10 minutos, aí você que vai definir, tá? E quando a pessoa não entrar, você já tem, ou você vai ter o seu tempo livre, porque você estava ali, tá? Aí você pode maratonar série, né? Não tá para maratonar esse tempo, mas você vai ligar para sua mãe, vai desestressar. O que eu aconselho, toda vez que acontece alguma coisa que a gente fica irritado, porque os outros estão interferindo no nosso tempo, tem uma atividade de escape.
Então, é um momento que você vai, de repente, colocar uma música que vai dançar do seu jeito, não importa se você sabe dançar ou não, mas você vai soltar o corpo. É um momento que você vai pegar uma atividade manual, eu gosto de pintar. Sabe aqueles desenhos, aqueles livrinhos infantis de pintar? Eu adoro aquilo, eu tenho aqui em casa. Então, quando começa que não, olha, eu marquei, não tem, vou desestressar, pega o livrinho e faz, porque daí você ajuda a sua mente a tirar aquilo, você não sabe o que aconteceu com outra pessoa, não interessa, tá? Então, você tira aquela responsabilidade dessa outra pessoa para você, e você se tranquiliza. Porque se você não fizer isso, a carga negativa até essa outra pessoa fica com você e o seu tempo, ela toma conta e não você. Quando a gente fala de controlar o tempo, é você controlar também seu sentimento. Então, pense em algo que você vai conseguir fazer para você, que vai te fazer bem. Eu tenho alguns exemplos que são a minha realidade, mas para você pode ser outra realidade totalmente diferente, tá? Mas pense em algo que você vai acreditar. Porque você não vai Obrigada, poder me Zuleika. impedir que os outros façam. Valeu, muito obrigada. Fez Vou sentido? anotar essa dica do... Fez sentido, essa dica do teu tempo limite, assim, 10 minutos de espera. Não apareceu, benção, tchau, remarcamos outra hora. Eu vou permitir completar, deixar a regra clara. Eu não sei, Juliana, se são mentorias pagas ou se são as gratuitas. Mas se for paga, de repente até deixar claro no contrato, né? Se faltar sem avisar, pode até perder a sessão. Ou, como você falou, o tempo. Eu costumo ter sempre o meu plano B. Normalmente, o meu plano B é para dar um livro. Então, faltou, eu tenho aquela meia hora que eu posso ler um livro, por exemplo. Mas eu gostei muito que a Zuleika falou de fazer uma atividade que você vai, né, se energizar, né, ou fazer de uma outra forma. Gratuita, um mentor meu disse uma vez que eu estava tendo esse problema da pessoa faltar, falou, agenda 2 pessoas. Né? Só que aí eu não gosto muito, porque eu não gosto de falar não para uma das duas. A pessoa se programa. Ou se der para ser uma mentoria em dupla. E você pode já falar que não é individual, é em dupla. E aí você marca 2. Se faltou uma, você tem a outra. Mas isso aí vai depender muito do tipo de mentoria sua, Juliana. Mas tu falou certo. As mentorias pagas, as pessoas normalmente vão certinhas. É mais essas gratuitas, justamente que por ser gratuito, parece que a pessoa ignora solenemente. Mas valeu. Muito obrigada, Mauro. Obrigada, Zuleika. Exatamente. Só para um exemplo, já vou passar para a Rose. Eu tenho um outro grupo, inclusive o Fábio faz parte, e a Fabiana também. E a gente tem agendado em grupo, não individual. Tem vindo 2, 3, 4 pessoas, e aí realmente não está falhando. Mas vamos lá. Rose, depois Conceição. Vou aproveitar aí que ela falou disso. Tu é de que cidade, Liana? Florianópolis. Eu sou do Sul e eu super te entendo. É porque tu tá aí. Lá no Sul, as pessoas são extremamente rígidas, coragem. Eu sou de Curitiba e lá era assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei muito assustada com o descaso da galera. Mas eles não fazem por mal. E aí eu tive que mudar o meu jeito de lidar com isso, porque eu ficava muito surtada, Juliana. E aí, uma coisa que eu comecei a perceber nessa questão de mentoria. Eu já levei muito cano, inclusive de mentores que me pagavam, de alunos que me pagavam, e nem apareciam. Aí eu comecei a criar uma estratégia, que você pode pensar sobre isso ou me chamar depois, que é você começar a filtrar melhor essas pessoas. Filtrar melhor o perfil do de graça, filtrar melhor o perfil do pago, e fazer sua conta para fechar o mês. Uma coisa que eu percebi. No final do mês, o que importa é fechar a conta. Então, às vezes, hoje eu penso muito antes de pegar uma mentoria individual, e eu criei um sistema que o Mauro está acompanhando, porque ele está num grupo meu de network. Eu criei um sistema de filtragem para eu não perder mais tempo. Então, eu comecei a alinhar muito a questão do propósito. Para eu marcar algo, tem que fazer muito sentido. Depois, se quiser, a gente pode conversar, mas eu comecei a alinhar muito assim, o propósito e os perfis. Porque eu falo assim, meu tempo é muito precioso e nem pagando eu quero gente que não me dê resultado. Porque eu falo assim para um aluno, eu falo assim, você está me contratando, não está? Estou. Eu falei, então, mas eu quero ver se eu vou querer te atender, porque se você também não me der resultado, eu não tenho nem interesse em começar o trabalho. Porque isso começou, assim, melhorou minha apuração, porque senão a gente perde o tempo. Eu falo assim, eu prefiro abrir uma live de graça
e abençoar 10 vidas do que gastar meu tempo esperando alguém que me dá cano, nem que me pague. Legal, Rosi. Conceição, Propósito. você vai querer falar, Conceição? Você tirou a mãozinha? Depois a Fabi. Não, eu só queria... Tirei aqui o microfone. Eu achei muito legal a palestra. Parabéns, Leica. Muito bacana mesmo. E você mostrando, né? Eu me recordei de uma palestra que eu fazia. Eu falava bastante também sobre o tempo, que às vezes a gente se distrai tanto. Hoje em dia a gente se distrai nas redes sociais de uma forma assim absurda, que a gente perde 3, 4 horas sem nem prestar atenção no tempo. E é uma palestra assim que eu fazia que depois eu ficava mentalizando, falava, gente, por quê? Eu trabalho hoje, eu sou hipnoterapeuta. E o celular, ele é assim, acho que é a coisa que mais hipnotiza, de uma forma absurda. As pessoas, elas se hipnotizam ali, que elas não veem o tempo passar, elas não veem as coisas passarem. Eu vi um comercialzinho esses dias, que um pai, né, ele está na mesa, sentado, tratando da criança, não sei se vocês já viram, e ele está ali olhando no celular e dando alimento para a criança. Quando ele olha, a criança já cresceu. Quando ele olha, já não é mais uma criança, já é um adolescente. Ele não viu o filho crescer. Aí ele está assim, jogando xadrez com o pai, e o pai já é de idade, e ele está ali no celular, não presta atenção no pai. Quando ele olha, o pai já está bem mais velho. Então, a gente deixa de viver, a gente deixa muitas vezes de destacar os nossos filhos, destaca as pessoas importantes. Eu falo por mim também, que eu também peco dessa forma, muitas vezes. Às vezes a gente se distrai tanto que a gente não percebe os nossos filhos. Eu estava aqui para entrar na reunião, eu estava fazendo umas anotações aqui de uma palestra que eu vou apresentar no Pílulas, né? Já estou ali vendo, e a minha filha me chamando. Mãe, olha aqui, mãe. E eu, calma que eu estou anotando, calma. Aí eu fiquei pensando, depois que você fez aí, eu falei, gente, e eu falo sobre gestão do tempo também, eu falo sobre hipnose, eu falo sobre família, e eu não percebo, às vezes, o pecado que eu cometo. E olha que nós temos um nível, né, de conhecimento. Sim. Imagina as pessoas que não têm. Né? Exato. Muito interessante. Você falou do Pílulas, tá? A Zuleika, você, a Lilian, Juliana, Fábio, né? O pessoal está aqui forte. Fabi, eu vou passar a palavra para a Fabi e depois eu queria já ir para a segunda etapa do nosso encontro, que eu nunca fiz, hoje vai ser a primeira vez, uma ideia que eu tenho aqui. Fabi, por favor. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra, viu? Parabéns. Anotei muitas coisas, principalmente relacionado ao e-mail. A gente acaba, né, no dia a dia, o e-mail às vezes atrapalha, tem aquela questão de muito e-mail e as dicas foram muito legais. Eu separo já, só que a forma que você falou mais detalhada agregou muito, muito legal. E eu trabalho com marketing digital, eu dou mentoria, eu faço bastante reuniões e eu uso muito a agenda. A agenda é muito importante para mim. Uso muito agenda e listas, só que eu coloco em ordem de prioridade. Você comentou sobre lista. Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou que não é bom usar lista, não sei se eu entendi muito bem. Eu falei, uso para mim, funciona tão bem. Eu queria que ela explicasse um pouco mais sobre a questão da lista, que eu use para mim, eu coloco em ordem de prioridade e para mim é fantástico. Queria que você comentasse sobre isso. A lista, ela é boa, desde que você não exagere na lista. O que eu quis comentar é assim, porque às vezes você tem a lista da lista. Então, muita gente faz... eu tenho a lista da minha prioridade, mas dentro daquela prioridade eu tenho outra lista para dizer que naquele horário que eu tenho que fazer aquelas outras coisas na outra lista. Quando você começa a criar a lista da lista, você está aumentando o seu tempo de planejamento. E você está aumentando as possibilidades de fazer e não está certo. Porque a lista vai fazer com que você não cumpra aquilo que você colocou na principal. Então, ter a lista é importante. Tem outra coisa, quando a gente faz a lista, precisa ter um campo falando o seguinte, o que eu dependo de outra pessoa? Então, eu comecei um relatório e outra pessoa tem que entregar. Porque se você não coloca,
a gente tem percebido que tem muitas pessoas que esquecem, sabe aquela história? Você faz, então não é mais minha responsabilidade, mas tem que voltar para você saber que finalizou. Então, tem um campo que você define com quem está para você depois fazer o feedback. Agora, tudo isso que eu falei, você falou uma coisa importantíssima, Fabi. Para você estar dando certo, continua. Não é porque outra pessoa falou, outro falou que tem que mudar, que você vai mudar. A gente dá dicas em gerais. Agora, lista para você estar dando certo, continue. Sempre. Legal. Que seja lá o que for, tá? Isso que você falou sobre o que depende do outro, eu coloco 3 pontinhos. Eu acho que eu estou até bem organizadinha na questão das listas. Coisa que está em andamento, eu ponho 3 pontinhos lá. Perfeito. Então, legal. É isso. Tem que fazer do Legal jeito que você falou de lista da lista. Agora eu entendi. Lista é bom se eu souber usar, priorizar, então bacana. Mas não pode aquela loucura, né? De estar lista da lista, o negócio que... Eu vou tomar liberdade. Tem a questão de cada um, né? O que funciona para cada um. Tomar liberdade de fazer um complemento para a gente finalizar. Tem um livro, Trabalhe 4 horas por dia, que deu uma orientação que é muito legal. Se você tem uma atividade que vai durar 2 minutos, faça na hora. Eu conheço pessoas que encaminham um e-mail durante 2 minutos para uma outra pessoa fazer, sendo que ela já poderia fazer. Então, só um exemplo aqui. Pessoal, eu queria propor o seguinte, um networking aqui rápido. Vai começar por mim, aí eu vou chamar todo mundo e vou finalizar com a Zuleika, que é a nossa convidada. É assim, nome, de onde fala, o tema principal que fala, mas eu queria treinar o pitch de apresentação qual é a transformação que você faz. Né? Então, assim, sou Mauro Moraes, sou aqui de São Paulo, capital, sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, e a minha transformação inspiro líderes a melhorarem os seus resultados. Simples assim, lógico. Quem quiser fazer um pouquinho mais, né? Mas no máximo aí 1 minuto, vai? No máximo, tá? Porque se der o microfone para palestrante, a gente sabe que pode, né? E eu vou começar com a Rose Melo. Rose, libera o áudio e se apresenta, por favor. Momento networking. Caramba, hein? Já me colocou na berlinda. Eu tenho 1 minuto? Tem. Vou cronometrar aqui então, tá? Não precisa. Pessoal, meu nome é Rose Melo. Eu sou locutora, sou da área de audiovisuais e trabalho há mais de 26 anos com comunicação, sempre nessa área de mídia, publicidade, internet. As minhas palestras são sempre voltadas à comunicação e vendas, e a maior transformação que eu faço é ensinar as pessoas a terem uma comunicação que gere valor e resultado financeiro e que também curam suas dores emocionais, porque eu tenho um histórico aí de muitos anos de depressão, onde eu tinha uma vida muito complicada e a mudança de padrões mentais resolveu uma série de questões da minha vida. E meu Instagram está aqui na tela, @RosemeloLocutora. Eu tenho um podcast que o Mauro fez a última entrevista e eu quero temas, e depois vocês podem entrar em contato comigo, já quero convidar a Zuleika, porque eu quero trazer bastante coisa para ajudar as pessoas, porque eu vejo hoje a internet como a grande oportunidade da gente levantar a economia do nosso país. Parabéns, Rose. É isso mesmo, Vender o seu peixe maravilhosamente. Eu sou da televisão, era 30 segundos, 1 minuto é muita coisa. Conceição, com você, Conceição. Gente, estamos aqui no ambiente de amigos, tá? Vai lá, Conceição. Bom, gente, eu sou a Conceição Alves, eu sou do Paraná, sou do interior do Paraná, Ribeirão do Pinhal, e eu sou hipnoterapeuta e analista comportamental HMI. A minha transformação com as pessoas é o quê? É ajudar você a entender as suas dores e buscar curá-las através de regressão. Você vai entender onde está a raiz das suas dores e conseguir trabalhar isso cada parte. Então, você trabalha desde a raiz até os dias atuais. Esse é o meu trabalho. Parabéns, Conceição. Só 3 pessoas falaram até agora. Quanto conteúdo, né? Todos nós temos. Fabiana, por favor. Eu sou a Fabiana Barbosa,
Eu trabalho com marketing digital há mais de 5 anos. Eu ajudo empreendedores a alavancarem suas vendas através do marketing digital. Você que tem produto físico, você que é palestrante, que é especialista, todos vocês que vendem algum serviço ou produto, todos nós precisamos da internet para alavancar os nossos negócios, de uma forma ou de outra. E eu trabalho com isso, ajudando vocês a alcançarem mais vendas, alcançarem mais pessoas, terem mais engajamento nas redes sociais. É isso que eu faço. Eu ajudo pessoas a venderem mais através das redes sociais. Legal. Pronto, Mauro, tem mais algum detalhe? Eu sou de São Paulo, Paulo. Mas atendo, lógico, todo o Brasil, né? Que é online, atendimento online, mentorias, infoproduto, palestras, sou palestrante também. Vou parar, né, Mauro? Senão vai dar 5 minutos. É basicamente muito legal. isso. A Fabiana palestrou lá na conversão de vendas, junto com o Fábio, o Fábio é o próximo. Fábio, por favor, você. Boa noite a todos, eu sou o Fábio Jastre, eu moro na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Sou formado em Ciências Contábeis, mas nos últimos 16 anos eu trabalho com redes de franquias, então sou um profissional da área de franchising. Nos últimos 16 anos ajudei aí milhares de franquias a se reerguer, criei um processo de vendas ágeis, então eu ajudo as empresas a tornar esse processo viável no seu dia a dia. E mais ou menos de um ano para cá, né, Mauro, que eu resolvi tratar a parte de palestrantes como profissional. Olha, é uma curiosidade que eu já palestrava, né, automaticamente, havia convite, mas profissionalmente há um pouco mais de um ano. Inclusive, vou palestrar domingo agora na Inflor, que é a feira de flores aqui de Olambra. Vou palestrar junto com o pessoal aqui de Jaguariúna, recebi o convite ontem. Também faço parte de um hub de agilidade, que todo sábado de manhã a gente tem um programa chamado Jornada Ágil 731, só para falar sobre vendas, 7h31 da manhã. Bastante coisa, né? Muito legal, parabéns. Assim, tenho certeza que todos nós fazemos muitas coisas, né? Não tem jeito mesmo, né? Lilian, se apresente, por favor, Lilian. Boa noite. Nessa coisa de gestão do tempo, meu marido teve uma cirurgia hoje. Enquanto estava prestando atenção na reunião, eu fiz a janta, lavei a louça e prestei atenção na reunião. É isso. Eu sou Lilian Fernandes, sou de Santo André, São Paulo, e a minha missão é ajudar as pessoas a descobrirem a sua inteligência por intermédio das inteligências múltiplas de Howard Gardner. E aí a pessoa adquire alta performance ou se descobre de alguma forma que adquire conhecimento de uma forma muito agradável, lúdica, porque eu acredito que se o conhecimento é uma viagem, aproveita a jornada. Parabéns, Lilian, parabéns. Você é especialista em inteligências múltiplas, já assisti sua palestra, vou assistir de novo no Pilas, muito legal. Juliana, você pode liberar o áudio agora? Como você está, Juliana? Com você. Pessoal, eu sou Juliana German, eu sou jornalista, mentora de comunicação, eu moro aqui em Florianópolis, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e toda a minha bagagem no Rio foi em grandes empresas, sendo 12 anos na TV Globo, 2 anos na EBX com o Ike Batista. Eu sou uma apaixonada por comunicação e depois que eu vim para Florianópolis há 8 anos, eu comecei a ministrar os meus eventos, as minhas mentorias, os meus cursos de comunicação eficaz, de media training, de gravação de vídeos, com muita força, em especial no segmento político e para as mulheres. E eu também tenho um trabalho muito legal de mentoria para voar, onde eu ensino, por meio da minha metodologia, como desbloquear as eventuais travas que as pessoas tenham para que elas possam ter um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova comunicação para, como eu digo, voar como a gente merece. Então, de uma forma muito resumida, esse é o meu trabalho e que me dá muito orgulho, é o que faz os meus olhos brilharem todos os dias. Sensacional. Eu sempre digo que, para mim, a primeira habilidade que todo profissional tem que desenvolver é comunicação. Depois é vendas, mas primeiro é comunicação. Parabéns, Juliana.
Muito obrigada. O Emerson e Vânia, vocês podem liberar o áudio? O Emerson, por favor, pode falar, o Emerson. Tá, não, o Emerson, não estamos conseguindo, não. Vânia, deu algum probleminha técnico. Tá. Vou pedir, então, para a Zuleika, né? Não... O Emerson, não estamos te ouvindo. Né? Caso você esteja me ouvindo, nós não estamos te ouvindo. Probleminha técnico. Vou pedir para a Zuleika, então. Zuleika, fique à vontade. Vou fazer de conta que vocês não ouviram, tá bom? Vou fazer meu pitch e vocês não sabem quem sou eu. Você já teve aquela sensação de chegar em casa e não ter feito nada durante o dia? Sabe aquele relatório que você não entregou e ficou fazendo hora extra? O que seu chefe está pensando sobre isso? E quando você não vai na festa do seu filho, porque você não teve tempo? Você se sente frustrado, decepcionado? O seu chefe acha que você é um incompetente porque você não fez durante o seu horário de trabalho, aquele relatório que era para ser entregue, e seu filho pensa que você não ama. Pare com isso. Até quando você não vai prestar atenção no seu tempo? Sou especialista em tempo, tenho mentoria e consultoria, transforma a sua empresa e você numa pessoa mais feliz, porque o seu tempo é o seu maior presente. E é isso. E para terminar, Zuleika, de São Paulo, capital, né, Zuleika? Na realidade, quando a gente faz, que aqui tem uma Fabi, né, que fala de marketing digital, se a pessoa já está no meu Instagram, é porque eu já sabia o nome, né? Então eu pensei, enquanto eu falei, eu pensei em alguma coisa que já... Perfeito. Na próxima reunião, Mas eu vou boa. fazer esse desafio aí. Só para a gente verificar se o Emerson resolveu o áudio, o Emerson? Não, infelizmente não, mas aí ele se apresenta numa próxima reunião, a Vânia também não. Pessoal, só posso agradecer de coração, porque sem vocês a gente não consegue fazer reunião, né? Então, assim, estamos em 10 palestrantes aqui. Já vou passar a palavra para a Rose, que quer falar as considerações finais. E gratidão. No mês de agosto, todas as quartas de agosto vai ter o Pílulas, então eu conto com a presença de vocês, né? E em setembro, né, a gente volta com a Juliana Linares, que vai falar sobre como montar a sua palestra, metodologia do Roberto Chinachique. Rose, por favor. Bem rápido, pessoal, só para falar para vocês fazerem o stories, porque eu já fiz o meu, e tem alguns que eu não consegui marcar porque não autoriza. Então, façam que é bom, para a gente engajar. Com certeza, legal. Tem tempo aí. Enquanto a Juliana fala, quem quiser tirar uma foto aí, Juliana, por favor. Justamente isso, eu ia pedir, por favor, como eu estou no celular, eu fico vendo 4 por telinha. Tirem uma foto aí do computador que eu quero colocar no feed lá do meu Instagram, todo mundo sorrindo, bonitinho, assim, quem for tirar, avisa que a gente sorri aqui. E coloque no grupo da Palestrando do Brasil, porque aí todo mundo tem aquela foto para também... Igual, né? Exatamente. Tá? Juliana, eu acho que a Rose já tirou, né, Rose? Eu mudei meu computador. Já tirou agora? Eu fiz só o vídeo, mas se alguém tirar na vertical vai ficar melhor, porque eu estou no computador, não fica muito bom. Mas enquanto isso, vamos ouvir, é um convidado meu, o Emerson, ele está pensando se entra na Palestrando do Brasil, mas de repente, depois dessa reunião, pode ser que ele tome a decisão. O Emerson, pode falar. Oi, gente, eu estou debaixo das cobertas, tá um frio do caramba aqui, viu? Seguinte, eu sou o Emerson, eu sou artista circense e atuo como treinador de alto impacto, e o meu trabalho é desenvolver com cada pessoa o reconhecimento das suas vulnerabilidades e o uso delas para as suas forças. E eu tenho atuado já há algum tempo na área pública com treinamentos, e estou buscando a área corporativa e pessoa a pessoa para a gente fazer vários treinamentos aí e gerar transformações inesperadas de cada um. Parabéns, parabéns, Emerson. Seja bem-vindo a essa tomada de decisão de entrar para o grupo. Todo mês temos essas reuniões aqui
para compartilhar um pouquinho de conhecimento para cada um melhorar. Só confirmando, alguém conseguiu tirar a foto, o print na horizontal? Tirou, a Fabiana, tá bom. Eu Pessoal, mandei no grupo, mas vê se tá bom aí, né? não, a Fabiana também tirou. Todo mundo coloca lá para mostrar o que eles perderam, tá? Para dar gostinho para vir nos próximos. Gratidão, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.